canal. Acho que não começou ainda não. Agora Tava começou. agora. Olá, você está no canal da LAO, o canal que te informa sobre os principais tópicos em oncologia. Eu sou Nicole, sou acadêmica de medicina e faço parte da Liga Acadêmica de Oncologia de Lagarto, da UFES. No Papo Oncológico de hoje, vamos falar sobre radioterapia. E para explicar mais sobre o tema, convidamos um especialista na área, o Dr. Marcel Davi Loureiro. Boa tarde, Dr. Marcel. É uma honra tê-lo nesse Papo Oncológico. E a UAO agradece a sua disponibilidade. Boa tarde a todos, é um prazer. Estou à disposição aí para ajudar no que for possível. Para iniciar o Papo Oncológico de hoje, vamos entender um pouco sobre a história da radioterapia. Tudo iniciou em 1895, com a descoberta do raio-x por Wendell Conrad. Um ano após, Emil Hermann utilizou o raio-x para tratar um paciente com câncer de mama. No mesmo ano, Anthony Henry começou a estudar o fenômeno da radioatividade e a pesquisar fontes naturais de radiação. 2 anos após, Marie e Pierre Curie descobriram o elemento rádio. Em 1901, Becquerel e Curie relataram os efeitos fisiológicos dos raios emitidos pelo rádio. Na década de 1910, Coolidge desenvolveu um novo dispositivo capaz de emitir raio-x de maior energia para tratar cânceres mais profundos. Na década de 1920, a comunidade médica compreendeu que a administração da dose total de radiação fracionada trazia mais benefícios do que danos. Em 1928, ocorreu um marco histórico, a criação da Comissão Internacional de Proteção Radiológica. A década de 30 a 50 foi conhecida como era da alta voltagem, pelo uso da braquiterapia e pelo desenvolvimento de tubos de supervoltagens de raio-x, o que permitiu o tratamento de tumores mais profundos. As 3 décadas sucessivas foi conhecida como a era da megavoltagem, pelo uso da teleterapia de cobalto e a introdução de maquinários que conseguiram entregar uma dose de energia maior do que as anteriores. Em 1970 e 1980, ocorreu a introdução de dispositivos inovadores que distribuíam feixes de prótons, permitindo maior controle da radiação. No final dos anos 90, foi desenvolvido um dispositivo radioterápico 3D com formato, oferecendo mais eficácia e segurança na terapia. No novo milênio, pode-se observar uma evolução contínua da radioterapia, a exemplo da introdução da radioterapia adaptativa, que é uma forma especial de radioterapia guiada por imagem. Agora que entendemos um pouco sobre a história da radioterapia, Dr. Marcel, o senhor podia falar um pouco sobre a residência em radioterapia? Sim, claro. A radioterapia é uma especialidade que, apesar de ser uma especialidade relativamente recente, né, não é uma especialidade como a cirurgia que tem milênios de história, pois ela depende aí da invenção e descoberta do raio-x. Ela já tem alguma história e já passou por grandes mudanças ao longo do tempo. E acredito que uma das especialidades que mais mudou ao longo das últimas décadas dentro da medicina tenha sido a radioterapia. Porque a radioterapia, ela antes era feita sem que a gente pudesse enxergar diretamente os tumores, e depois do advento da radioterapia tridimensional, que é a conjugação das máquinas de radioterapia com os exames de imagem, a gente passa a ter uma especialidade praticamente diferente. Então, a radioterapia é um tipo de tratamento localizado, né? Então, ela se assemelha à cirurgia oncológica nesse sentido, de você direciona o tratamento apenas para uma determinada área do corpo, diferente do tratamento sistêmico da oncologia clínica, onde, em geral, você vai administrar os remédios que vão circular no corpo todo. Então, você localiza a área de tratamento e aplica o tratamento apenas naquela área. Para localizar a área de tratamento, com exceção dos tumores de pele, que são visíveis a olho nu, você precisa de um exame de imagem para determinar qual área do corpo vai receber esse tratamento. Até
a década de 80, a gente tinha apenas basicamente os raios-x para fazer isso, e como a gente sabe, a maioria dos tumores não são tumores ósseos, né? Tumores de reto, de mama, de próstata, do sistema nervoso, da cabeça e pescoço, todos eles são tumores de partes moles que não aparecem em raio-x. Então, até o momento onde a especialidade da radioterapia era feita com raio-x, era uma especialidade, e a partir do momento onde ela começa a ser feita com o uso da tomografia, ela se torna outra especialidade. Então, com o advento da radioterapia tridimensional, que a gente chama, hoje a gente, antes de tratar um paciente, a gente faz uma tomografia, e nessa tomografia você vai indicar para a máquina onde é que está o tumor, onde estão os órgãos normais que você quer proteger, e com isso vai ser feito um cálculo por um profissional específico, físico médico, e vai ser utilizada toda a tecnologia da máquina para que o raio-x possa se concentrar nessa área que você quer e preservar as áreas que você não quer. Então, eu ainda tive experiência de fazer radioterapia 2D, onde você usava um raio-x para enxergar um tumor que você não enxerga. E hoje estamos no momento da radioterapia tridimensional, onde você faz, com o uso da tomografia, você indica para a máquina onde você quer tratar, e hoje a especialidade se tornou outra, né? Então, provavelmente dentro das áreas da medicina, é talvez uma das áreas onde tem havido a maior mudança nas últimas décadas em termos de qual é o trabalho que o médico faz. Então, a residência de radioterapia hoje já contempla essa nova realidade. Então, hoje é uma especialidade que engloba muito aí, não só a clínica, mas também os exames de diagnóstico por imagem. Então, o residente de radioterapia, em geral, como ele não tem nenhum pré-requisito a especialidade da radioterapia, o residente não vem da clínica médica ou da clínica cirúrgica, o paciente faz um round, né? Gira por outras especialidades no começo. Então, o residente da radioterapia vai girar na cirurgia clínica, na patologia, para aprender um pouco mais dessa parte clínica e do tratamento geral do câncer, e finalmente vai passar também no departamento de imagem para aprender muito sobre exames de imagem, do câncer, que vai ser importante para ele. E a partir daí ele começa então na radioterapia, onde ele vai ter a parte clínica, atendimento do paciente, a maior parte do tempo do radioterapeuta e do residente ele vai passar na frente do paciente, fazendo anamnese, e tem uma outra parte menor, onde ele vai estar sentado no computador, analisando e desenhando nas imagens de tomografia onde estão os tumores, quais as áreas que vão ser tratadas, quais as áreas que vão ser preservadas. Tem tido um grande aumento de tecnologia nos tratamentos de radioterapia, a gente pode conversar isso também depois, e isso tem feito com que novas modalidades de radioterapia tenham sido adicionadas ao tratamento, e para que possa ser possível aprender todas essas novas modalidades, recentemente, no ano passado, a residência de radioterapia passou de 3 para 4 anos. Então, hoje é uma residência de 4 anos, que permite que o residente aprenda essa nova radioterapia tridimensional, que já é o clássico hoje, o padrão, e mais essas novas terapias, novos tratamentos mais modernos ainda. Então, a residência precisou de 1 ano a mais, hoje é uma residência de 4 anos. Agora vamos começar a entrevista. Doutor, como funciona a segurança na radioterapia, tanto para o paciente como para o profissional? A radioterapia, historicamente, usou muito material radioativo, e como o uso de material radioativo existia uma grande preocupação com proteção radiológica, como ainda hoje é feito na medicina nuclear, mas hoje quase todo o uso do material radioativo foi substituído por outras fontes, então hoje a preocupação é muito menor. Quase não existem mais máquinas de teleterapia, que a gente chama, ou seja, máquinas de radioterapia que emitem o raio-x para regiões internas do corpo, que trata 90% dos pacientes. Hoje, a maioria dessas máquinas produz o raio-x através da energia que sai da tomada, por processos físicos. Então, não existe material radioativo. Então, a gente já tem uma preocupação muito maior com essa proteção radiológica. E os tratamentos que usam material radioativo, basicamente a bracterapia, ela hoje funciona num esquema de carregamento posterior automático. Então, o médico entra na sala, faz a aplicação das guias
no paciente, por onde vai passar o material radioativo, sai da sala e um robô encaminha esse material radioativo para a paciente quando não tem mais ninguém na sala. Então, hoje, o risco relacionado à radiação é muito pequeno, praticamente nenhum. Para os profissionais que trabalham na radioterapia, existe todo um cuidado, claro, também garantir que as áreas ao redor do serviço de radioterapia estão com a radiação dentro dos limites e também verificar se as máquinas estão acuradas e emitindo a radiação no nível certo. Então, existe grande trabalho para deixar que a radioterapia seja segura e eficaz, mas o médico radioterapeuta e residente, em relação a ele mesmo, a preocupação com a exposição à radiação hoje é muito pequena, eu diria praticamente nula. Como é planejado o tratamento com radioterapia? Como decide se ela é curativa, paliativa e o tipo de radioterapia utilizada? Então, a radioterapia vai participar do processo de avaliação multidisciplinar do tratamento oncológico. Existem indicações de radioterapia para doenças benignas, mas são coisas raras, que não caberia aqui nesse nosso espaço. 95% dos tratamentos de radioterapia vai ser feito para doenças malignas, né? E dentro de qualquer contexto de avaliação e tratamento de um paciente com câncer, a avaliação tem que ser sempre multidisciplinar. Então, praticamente nunca o radioterapeuta vai receber um paciente e decidir sozinho o que vai ser feito com ele. Ele vai estar sempre em apoio junto com a sua equipe multidisciplinar, que envolve, na sua base, o cirurgião oncológico e o oncologista, e em outras áreas, eventualmente, que sejam necessárias, é o caso. Então, ele, em conjunto com os demais especialistas da oncologia, vai definir qual é o tratamento adequado para aquele tipo de câncer, se envolve ou não radioterapia, e depois, obviamente, qual o tipo de radioterapia que vai ser utilizado. Então, inicialmente, é feita uma decisão multidisciplinar sobre qual é o tratamento adequado para o câncer daquele paciente, ou se não precisa de tratamento, existe casos onde mesmo o paciente com câncer maligno não é tratado, e a partir do momento onde é decidido que aquela composição de tratamento multidisciplinar vai envolver radioterapia, então o radioterapeuta vai utilizar as evidências disponíveis na literatura, junto com a sua experiência clínica, para determinar em cada tipo de câncer específico e naquele tipo de câncer, em cada caso específico, da forma mais personalizada possível, qual o paciente que vai ter benefício ou não de fazer a radioterapia e quanto que seria aquele benefício e qual o risco e o malefício que o tratamento vai trazer e tentar deixar o paciente ciente dessa balança, que é de um lado os benefícios que o tratamento pode trazer, do outro os riscos, para que eles, em conjunto, o paciente e o radioterapeuta, possam decidir se vale a pena fazer a radioterapia. Uma vez decidido que vale a pena fazer a radioterapia, existem algumas modalidades, e aí você vai escolher entre as modalidades, dependendo aí de questões bem específicas da especialidade. Eventualmente, se vocês quiserem, a gente pode comentar alguns casos específicos aí. Quais são os efeitos da radiação nos tecidos irradiados e como os agentes radiosensibilizadores interferem para um tratamento eficaz? A radioterapia, como a gente falou, é um tratamento localizado, né? Então, não faz sentido falar em efeito de radioterapia de uma forma genérica. A gente tem que sempre pensar no efeito da radioterapia numa determinada região, porque a radioterapia vai ser aplicada apenas numa região. Então, os efeitos da radiação vão variar de acordo com a dose, obviamente, né? Quanto mais radiação, maiores as chances de ter um efeito colateral, uma sequela, e maior pode ser sua gravidade, e principalmente de acordo com a área que vai ser tratada. Então, irradiar a bexiga vai dar um efeito diferente de irradiar o cérebro ou o estômago. Então, a bexiga você vai ter efeitos colaterais urinários, no estômago você vai ter náusea, vai ter vômito, falta de apetite, dor de cabeça, outros sintomas. Então, a radiação, ela, em geral, vai ser interpretada principalmente como um inflamatório, né? Então, a radiação, lembrando que a radiação não é ela não tem um efeito específico, ela não atua apenas nas células malignas, a radiação vai causar os seus efeitos em todas as células que estiverem dentro da área onde está sendo aplicado o raio-x. A terapia só vai ser possível principalmente porque o seu mecanismo principal, que é danificar o DNA, vai matar mais células que se multiplicam rapidamente, né, e que têm dificuldades de reparo de DNA.
Os tumores malignos, em geral, têm essas duas coisas. Eles têm mutações genéticas que dificultam o reparo do DNA e se multiplicam muito rapidamente. Então, as células malignas vão morrer muito mais quando recebem a mesma quantidade de radiação do que as células normais. Então, quando você irradia uma bexiga com um tumor dentro, tanto a bexiga quanto o tumor vão sofrer os efeitos da radioterapia, porém, as células do tumor vão morrer muito mais. As células benignas que estão ali naquela região, por mais que o tratamento seja moderno e concentrado apenas no tumor, as células da bexiga, do aparelho da bexiga que estão dentro daquela área vão sofrer algumas mortes e alguns efeitos que vão provocar efeitos colaterais. Em geral, o efeito vai ser muito similar a uma inflamação. Então, se você tiver um agente inflamatório na bexiga, você vai ter disúria, urgência para urinar. Se você tiver isso no intestino, você vai ter diarreia, dor para evacuar. No estômago, você vai ter, se você tiver uma gastrite, você vai ter falta de apetite, rejeição alimentar. Se você tiver uma irritação por uma meningite ou qualquer causa no sistema nervoso, você vai ter cefaleia, náuseas, vômito. Então, os efeitos da radioterapia, principalmente agudos durante o tratamento, vão lembrar muito uma inflamação. É como se fosse um agente inflamatório que está atuando naquele órgão. E já os efeitos tardios, as sequelas, podem ser mais variáveis, aí vai depender muito de um órgão para o outro. E além desses dois efeitos, do efeito agudo e do efeito tardio, toda exposição à radiação traz também um aumento da chance de malignização, né? Então a gente sabe que o X é um agente reconhecidamente, desde da história antiga lá de 100 anos atrás, um agente que, pelos mesmos motivos biológicos, provoca também a incidência de câncer, um fator de risco para câncer. Então, todo paciente que se expõe à radiação, ele tem efeitos agudos, efeitos tardios e um risco aumentado de ter um câncer provocado pelo tratamento. Pela radioterapia, é lógico que isso vai ser muito reduzido em pacientes idosos, tratando áreas pequenas do corpo, e muito maior quanto mais jovem for o paciente e quanto maior for a área tratada. Então, principalmente para crianças que precisam tratar grandes áreas do corpo, há uma preocupação a mais ainda no tratamento, que é você induzir um câncer provocado pela radiação no futuro, depois de você curar o que você está tratando agora. Em relação aos efeitos colaterais, quando eles começam e o tempo que eles podem durar, e é possível, como evitar esse aparecimento deles? Os efeitos colaterais da radioterapia, eles começam depois que a radioterapia começa a fazer efeito, que não é algo imediato, né? Então, os efeitos da radiação, são principalmente no DNA das células, eles vão demorar algum tempo para acontecer, e eles demoram, em geral, no mínimo 8 a 6 horas para acontecer os primeiros efeitos mais leves. E como é preciso acumular esses efeitos em uma quantidade grande de células do tecido, então, em geral, os primeiros efeitos colaterais de um paciente que está fazendo a radioterapia vão aparecer alguns dias depois que ele começou o tratamento. Os tratamentos de radioterapia, como você falou, em geral são fracionados. No passado se faziam muitas frações e hoje a gente tem feito cada vez menos. Então, tratamentos que antes eram feitos em 30, 40 dias, hoje são feitos em 10, 5 dias. Isso é uma evolução que foi possível por causa das tecnologias, que aumentam a precisão. Então, depois de alguns dias de tratamento, é que o paciente vai começar a ter os primeiros efeitos, que a gente chama de efeitos agudos, são aqueles que acontecem durante o tratamento. Geralmente, o paciente vai ter um efeito gradativo da radiação, isso também difere um pouco da quimioterapia. O paciente não vai fazer a radiação num dia e no outro está muito mal, ele vai fazer a radiação todos os dias e em algum momento vai começar a aparecer efeitos leves que vão aumentando ao longo do tempo. Então, o paciente tem tempo para conversar com o seu médico, ele vai estar todo dia na radioterapia, o médico dele vai estar também, conversar com o médico à medida que os efeitos forem aparecendo e tiverem leves ainda, para que ele possa ser tratado durante o tratamento para amenizar esses efeitos. E os efeitos tardios, que são as sequelas, em geral vão aparecer depois, geralmente efeitos mais complexos, né, que aí variam de um órgão para o outro. Existem poucas medicações que trazem algum benefício comprovado em literatura relevante para reduzir sequelas. A gente tem a hidratação da pele, que é uma coisa usada em todos os casos, basicamente para reduzir os efeitos colaterais na pele, mas que hoje a tecnologia da radioterapia já diminui por si só bastante. Mas as sequelas tardias, as mais complicadas, em geral,
não há nenhum tipo de medicação ou tratamento para evitar essas sequelas. A gente vai evitar as sequelas, os piores efeitos colaterais tardios da radioterapia, melhorando a qualidade do tratamento, ou seja, reduzindo a área tratada e concentrando a radiação melhor no tumor, poupando as áreas normais. Então, para a gente evitar as sequelas da radioterapia, basicamente o que a gente pode fazer é fazer uma radioterapia melhor, uma tecnologia mais avançada. Não existe muito que algum medicamento possa fazer para evitar esses efeitos, não. Foi uma aula excelente. Em nome da UAO, eu gostaria de agradecer a participação do Dr. Marcel e a você que assistiu o vídeo até o final. Aos que estão inscritos na ação de extensão, não esqueça de preencher o questionário na bio. E não se esqueça de deixar o like e também se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Doutor Marcel, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado. Doutor Marcel, muito obrigado pela participação aqui no nosso Papo Oncológico. Assim que for publicado, eu vou avisar o senhor no WhatsApp para que o senhor assista também no nosso canal do YouTube. E antes de a gente terminar a nossa reunião, a gente queria falar um projeto que a Liga está desenvolvendo e a gente pensou que o senhor teria disponibilidade. E nós estamos fazendo um e-book. E esse e-book ele é baseado nesses episódios do Papo Oncológico. A gente já teve 2 capítulos desse e-book e o terceiro capítulo é sobre radioterapia. E a gente queria saber se o senhor teria disponibilidade de escrever uma pequena parte desse capítulo dedicado a uma visão de especialista no assunto. Então, gente, no momento agora eu estou em processo de defesa da minha tese de doutorado. Talvez não seja um bom momento para colaborar com vocês com algo que dá um pouquinho mais de trabalho, não. Se vocês eventualmente não conseguirem encontrar alguém, eu posso eventualmente tentar com algum colega aqui, indicar algum colega para vocês, para ajudar vocês com isso. Mas nesse momento está um pouco corrido para mim, se vocês Tudo permitirem. bem. Mas o prazo da gente é bem estendido. O senhor não precisa se preocupar. Não vai ser por agora, não. A gente estendeu o prazo. Não tem problema. Ok, tá bom. Então depois Tá qualquer certo. coisa, avisam aí. Tudo bem. E outra coisa, o senhor autoriza a gente a utilizar alguma foto do senhor para colocar na divulgação do Instagram? Sim, pode colocar. Pronto, tá certo. Muito obrigado, doutor. Entre em Ok, contato Obrigada. para mostrar o vídeo. tá acabando a bateria aqui, vou desligar, tá? Viu? Tudo bem. Tchau. Boa tarde para o senhor. Tchau, tchau. Gustavo, como foi? Deixa eu interromper aqui a gravação. Viu?